Finalmente. Finalmente. Boa noite, Kênia. Boa noite, Andréia. Vamos ajeitando aí as nossas carinhas. Tem uma divergência assim aí de câmera normal. De áudio também, eu não conseguia te ouvir, mas agora está tudo bem. Você só consegue me ouvir quando entra aqui no Instagram. E que bom, agora para mim tá tudo bem? Tá tudo bem para você? Você tá um pouquinho, muito pro cantinho aqui no Instagram. Tá bom. Isso. Gente, boa noite. Eu estou muito feliz que hoje nós estamos recebendo aqui a Kênia Rafael. Muito bem-vindos aí ao projeto Plenitude Sexual, com mais um grande tema, que é a conexão aí do visagismo com a plenitude sexual. Como o visagismo pode contribuir com a plenitude sexual. E eu quero apresentar para vocês a Kênia. Gente, eu vou pegar até uma colinha, porque o currículo dessa mulher não é uma brincadeira, não. Ela trabalha desde os 16 anos como cabeleireira e apaixonada pelo mundo da beleza, né, Kênia? Desde então, ela foi se formando, foi buscando aí cada vez mais aperfeiçoamento, se graduou em estética, fez MBA, gente, em visagismo, negócios, projetos, imagens. Ela é especializada pelo Centro de Visagismo do Philip Hallowell. Perguntei para ela como é que falava esse nome, muito legal aí. É embaixadora do método Visagismo, Total Look, por Claude Julliard. Consultora de imagem e análise facial do Face Telling, que eu também fui procurar saber o que era. Método Persona, por Cris Alves. Especialista também em linguagem corporal e practitioner em PNL pelo Instituto Você. Eu conheço a Kênia há mais ou menos 10 anos, é uma profissional que eu admiro muito, muito, muito. E ela não é só uma profissional da beleza, gente. Ela vem estudando o autoconhecimento, autoestima, e uma busca sem fim, né? Por como construir essa beleza de uma maneira mais completa possível. Fala um pouquinho pra gente, Kênia, o que é o visagismo? Bom, primeiro, boa noite para o pessoal que está acompanhando a gente e muito obrigada por essa belíssima apresentação, né? Então, antes de falar um pouquinho do que é, né, no termo científico do visagismo, a sua colocação foi muito oportuna, porque o que é o belo, o que é a beleza? As pessoas procuram a beleza de uma forma que às vezes até me deixava, né? Antes me deixava um pouco incomodada com essa busca da beleza de uma forma que não traz o belo junto, porque o belo está na essência, está na pessoa. E aí, depois de muitos anos já dentro da minha profissão, eu falei, gente, eu não consigo achar o perfeito. Até que eu descobri que o perfeito é conseguir induzirem as pessoas a trazer o belo, é aquilo que elas sentem, é como elas são de verdade, colocar na sua própria imagem o seu interior. Então, assim, isso é muito bonito, isso é muito gratificante para a minha profissão é muito gratificante. E foi assim que eu falei assim, nossa, agora eu consigo realmente auxiliar as pessoas a encontrar a beleza. Depois que você entende que ela não está só no espelho, ela não está só no acessório que você escolhe. A beleza está em você se identificar e falar assim, nossa, essa pessoa sou eu. Então, assim, isso é muito bacana. Se sentir naquela imagem que você está olhando no espelho, né, Kênia? Porque autoconhecimento é um dos pilares da plenitude sexual. Se você não se olha, se você não gosta daquilo que você vê, se você não se identifica com aquilo que você olha no espelho, ou as pessoas enxergam algo que você não enxerga em você mesmo, eu acho que isso tudo vai criando um conflito interno que vai atrapalhando a pessoa de se soltar, de ser plena sexualmente falando. E por isso eu quis muito convidar você, porque você contribui de uma maneira ímpar, diferenciada, para que as pessoas valorizem o que elas têm dentro delas, de encontrar o melhor delas dentro delas, porque as pessoas antes queriam copiar o artista, eu quero esse corte,
eu quero ser como aquela mulher, eu quero aquele cabelo, só que às vezes aquilo não combinava com a personalidade, com o jeito dela, com a cor de pele dela, com tudo mais que você percebe muito bem. Eu quero que você, assim, você está livre aí para me contar como que você fez esse caminho e o que você quer compartilhar com a gente, Kênia. Ok. Então, complementando a sua fala, né, essa busca por cópias, normalmente você está atrás de uma referência, de uma beleza que você não vai encontrar. Isso faz com que as pessoas se frustrem com a autoimagem, porque, de repente, aquela personagem, eu vejo uma personagem muito bacana na novela, e eu gosto dela, e eu me inspiro nessa personagem, então eu quero usar esse cabelo que ela usa, eu quero usar esse acessório que ela usa. No fundo, será que você está buscando só a imagem, só a aparência dela? Ou você está buscando também um pouco da referência no temperamento dela, naquela pessoa? Você está tentando trazer um pouco daquela personalidade. E aí criam-se as frustrações. E é nesse momento que o visagismo entra, né? Você me perguntou um pouquinho do conceito sobre o visagismo. O visagismo, ele é uma associação entre arte e ciência, e uma ciência baseada mesmo em fatores muito importantes, como a neurociência, a própria psicologia, a morfopsicologia. Então, assim, eu tenho a linguagem visual e os seus arquétipos. É toda uma associação dessas áreas de conhecimento que faz com que o visagismo consiga levar até a pessoa o encontro ideal entre essa imagem que eu vejo na outra pessoa, eu gosto do que eu vejo, mas eu não sei se ela é adequada para mim. Então, assim, essa adequação é o fundamental. Então, muitas vezes eu procuro, eu até faço uma pergunta, o cliente me faz, é a pergunta que eu mais ouço. Esse corte de cabelo combina com o formato do meu rosto? Talvez sim, talvez não. Vai depender muito mais da mensagem que você quer, qual mensagem que você quer transmitir, o que você realmente deseja transmitir para outra pessoa. Talvez isso seja mais importante que o formato do seu rosto. Então, assim, para a gente fazer um resumo de como o visagismo consegue contribuir, inclusive, com a sua plenitude sexual. Porque eu acredito, né, e você é a doutora para falar muito melhor sobre isso, que primeira coisa, na plenitude sexual, eu preciso de uma entrega justa, eu preciso de uma entrega sincera, eu preciso me sentir à vontade, eu preciso de intimidade. E eu acho que facilita muito mais para as pessoas terem essa intimidade, essa liberdade e representar uma personagem que é ela mesma quando ela se conhece, quando ela tem um autoconhecimento e quando ela tem uma autoestima valorizada. Porque fundamental se eu não... isso, né? Ok? Podemos continuar? Podemos. Ok, então vamos fazer aí, nós já conceituamos, né, o visagismo, que é essa associação de várias áreas de conhecimento, que é muito importante, a minha percepção de como ele pode nos orientar, como ele pode melhorar e muito a nossa autoestima, e ele tem alguns pilares, né, esses pilares são fundamentais na construção. São vários os aspectos que a gente avalia quando eu vou construir uma imagem, porque a construção da imagem, ela é também a construção de uma identidade visual. E eu tenho muitos aspectos para ser analisado. Como eu escolho qual deles é fundamental? Dependendo do seu interesse, do seu campo de interesse. Aí nós voltamos lá naquela mensagem, qual mensagem eu quero transmitir? A partir daí, eu vou escolher quais são os pontos-chave da consultoria. Mas até então, alguns deles eu não posso deixar para trás, né? Que é, depois de conseguir descobrir qual é a imagem que a pessoa deseja expressar, eu preciso entender um pouquinho sobre o perfil comportamental dela, que nós conhecemos como os temperamentos, né? E nós temos aí 4 temperamentos que são a nossa base. Eu tenho o temperamento colérico. Eu vou usar aqui um termo, que é o termo mais conhecido, que foi o termo compilado por Hipócrates. Então, a gente tem aí o termo colérico.
Hoje, nós procuramos uma linguagem um pouco mais moderna, uma linguagem que até mesmo para quem ouve não se sente um pouquinho chocado, porque a gente tem que pensar um pouquinho no contexto daquela época, onde nós aprendemos, né, onde foi escrita essa palavra, e como que ela soa hoje para o nosso ouvido. Né? Então, eu tenho o colérico, que tem uma principal característica, que é ser uma pessoa dominante. O colérico é uma pessoa um pouco mais dominadora. E ele transmite isso na sua imagem. Né? Vamos falar, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais da imagem do colérico. Outro perfil é o sanguíneo. O sanguíneo, o principal dele é o dinamismo. Então, nós também podemos chamar ele de dinâmico. Ele é dinâmico, ele é expansivo nos gestos. O próprio nome, quando eu uso o termo dinâmico ou expansivo, eu já estou enfatizando a principal característica desse sanguíneo. Eu tenho também o fleumático. O fleumático já é uma pessoa mais estável, uma pessoa mais dócil, uma pessoa talvez até mais companheiro, né? E aí, como eu já disse, a principal característica dele é a estabilidade. Então, eu não preciso chamar ele de fleumático, eu posso dizer que ele é estável. E eu tenho ainda o melancólico. Então, assim, quando a gente usa a palavra melancólico num contexto atual, talvez a pessoa fale, poxa, mas eu não sou melancólico. Não... popularmente, né, passa para a gente aquela sensação, talvez, de uma pessoa triste. E não é só isso, né? O melancólico, ele é cauteloso. Então, eu prefiro dizer que é uma pessoa um pouco mais cautelosa, né? Uma pessoa mais cuidadosa. E isso é muito interessante. Então, mas nós encontramos as literaturas, na maioria das literaturas, nós vamos encontrar colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. E cada um deles com as suas características, né? Para mim terminar de alinhar só quais são os outros pilares, para a gente não deixar isso vago, são as linhas e formas, que nós buscamos isso nos arquétipos de imagem, tá? Que é muito importante, foi Jung que acabou dando nome para esses arquétipos, essa simbologia, que nós trazemos dos nossos antepassados aí, mas que ainda está muito presente e faz mais parte do nosso dia a dia do que podemos imaginar. Tanto que ela vem para a nossa imagem, e a gente não associa isso na maioria das vezes, né? As energias que são transmitidas é muito importante. E por último, só por último, mas importante também, os formatos de rosto. Né? Então, esses são os principais pilares. Se autoconhecer é sempre fundamental, né? É muito importante esse autoconhecimento, que a partir do momento que você se conhece, você consegue, inclusive, mudar algumas coisas que são possíveis mudar, ou não, aceitar, se amar, e também colocar para o outro aquilo que é importante para você, né, Kênia? Sabe o que eu percebo na maioria das consultorias? Que quando a pessoa se permite conhecer, quando ela conhece um pouquinho mais do seu próprio temperamento, ela aceita melhor algumas reações que as outras pessoas têm e acaba descobrindo, porque ela vai se questionar, poxa, mas será que isso é tão ruim? Será que eu preciso mesmo mudar? Será que eu quero mudar? Então, assim, o autoconhecimento, ele é chave para tudo, né? Para usar as forças, né? Porque eu acho que quando a gente se conhece, a gente entende a força, porque uma mesma característica, ela pode ser usada em determinados momentos, e outros a gente pode flexibilizar um pouquinho, né? E muitas pessoas têm um tempero desses perfis, a gente estava conversando, né? Pode ter um pouco de um pouco de outro, até pela criação, pelos pais, pelas influências que interferiram na formação da nossa realidade, né? Exatamente isso. Quanto mais eu estudo isso, mais eu me apaixono pelas questões das personalidades. Enneagrama, indicador você, MBTI, DISC, e agora os perfis dessa questão do visagismo, que eu também fui estudar. Estou cada dia mais apaixonada, as linguagens de amor. Quanto mais a gente conhece que as pessoas têm lentes diferentes, eu acho que isso enriquece o nosso relacionamento. Então, olha só que bacana isso. Olha que legal quando a gente fala assim, poxa, eu estou conhecendo melhor, eu agora entendo melhor as características do meu temperamento, e aí, a partir disso, eu consigo até prever um pouco melhor as reações que eu tenho.
Eu consigo prever, porque eu já sei que isso é uma característica de explosão minha. É assim que esse tempero me rege. Então, falando dos temperamentos, nós estamos falando realmente de tempero. Você falou que a gente é temperadinho, né? E tem um pouquinho de cada tempero. Sim, nós somos temperadinhos, tem um pouquinho de cada tempero desse, e aí temos aí o nosso temperamento formado pela maioria, né? Por uma força maior desses temperos, que é o que normalmente nos rege. Eu vi que tem algumas pessoas aí perguntando, eu gostaria de saber qual é o meu perfil, né? Então, é bem bacana mesmo saber o seu perfil. Hoje a gente não vai ter tempo para explanar tantas características e tantas facilidades que se tem de conhecer, mas pelo menos o principal, né? Podemos falar sobre isso, né? Podemos, claro. Né? Dá claro, tempo, eu acho né? que a gente vai aproveitar o tempo ao máximo, né, Kênia? Então vamos lá. Ó. Vamos começar com um dos nossos perfis, que é o fleumático. Quem é o fleumático? O fleumático são pessoas que têm normalmente na característica física, tá? E nós não vamos generalizar. Nós vamos imaginar o seguinte, a nossa fisionomia, nós somos formados por, no mínimo, 10 dimensões. Então, nós temos 10 dimensões. Essas dimensões, uma delas é o nosso formato de rosto, que para mim saber exatamente qual é o meu formato de rosto, eu preciso apalpar, eu preciso entender onde está o ângulo da mandíbula, tá? O ângulo da mandíbula é uma das coisas principais para você que está aí do lado, imaginando, ai meu Deus, qual é o formato do meu rosto? Tenta encontrar aí o ângulo da sua mandíbula. Se ele for bem destacadinho, bem retinho, significa que você já tem aí uma probabilidade de ter linhas retas no seu formato de rosto. Entre linhas retas, nós temos rosto retangular, nós temos hexagonal de lateral reta, que ele é mais retinho aqui, com as inclinações. Nós temos o hexagonal de base reta, que tem esse queixinho aqui um pouquinho mais reto, mas ainda tem algumas inclinações. Tem também os triângulos, que pode ser o triângulo de base ou o triângulo invertido. Então, assim, esses são os formatos de rosto que têm energias de linhas retas nele. E depois nós temos também os formatos que têm linhas curvas, que quase todo mundo, você conversa com o pessoal, o meu rosto é muito redondo. Será que o meu rosto é muito redondo? Nem sempre. Às vezes a pessoa tem aqui o zigomático um pouquinho mais proeminente e ela já acha que tem um rosto redondo, tá? Tem também o oval, que é uma pequena variação do rosto redondo. Então, assim, e o quadradinho, né? Eu esqueci do quadradinho nas linhas retas. Então, assim, em tese, nós temos 9 formatos de rosto, 9 tipos de rosto. E esses formatos também estão ligados ao temperamento. Então, voltamos ao perfil comportamental. Vamos falar do fleumático. Na característica física do fleumático, eu tenho ou o rosto quadradinho, aquele quadradinho maiorzinho, bem quadrado mesmo, ou eu tenho linhas curvas, quase sempre redondo, tá? Então, essa é uma das características do fleumático. Do comportamento do fleumático, o comportamento do fleumático, ele tem a tendência a ser uma pessoa mais amiga, mais dócil, ele é bom ouvinte, sabe aquele amigo que qualquer coisa que acontece, você fala, que vontade de falar com fulano, aí você já liga para contar o que aconteceu, e ele pacientemente vai te ouvir o tempo que precisar. Provavelmente você tem um amigo aí fleumático, ou você pode chamá-lo de estável também, né? São pessoas muito queridas, muito dóceis, são pessoas que a gente precisa sempre do lado da gente, tá? No seu comportamento diário, ele tem essa mesma calmaria da alma, ele traz também para o seu dia a dia. Ele é um pouquinho mais lento, ele anda um pouquinho mais arrastado, ele tem um movimento suave, meigo. Então, assim, ele traz toda essa calmaria para a alma, ele traz essas linhas curvas que são gostosas de se ver, para a característica física e para o seu dia a dia também. Aí tem outros temperamentos que vão dizer, poxa, que cara lento, que pessoa parada.
mas ele é um grande observador. E está de olho na gente que corre muito, tá? E o universo visual do fleumático. Isso é uma verdade, né? A gente tá dizendo, mas o fulano não sai do lugar. Pode ser que ele até não tire ali o corpinho dele do lugar com tanta pressa, mas ele está de olho no que está acontecendo. São pessoas muito atenciosas, né? E ele traz isso também para o universo visual dele. Nós estamos falando de uma pessoa carinhosa, de uma pessoa que gosta de linhas curvas, então ele traz isso. As roupas normalmente traz mais babados, os acessórios são mais arredondados, as estampas são mais carinhosas, são mais aconchegantes. Ele gosta muito mais de decotes arredondados. No cabelo, ele procura aquele cabelinho que fica mais arredondado, mais jogadinho. Os cachos são bem definidinhos. Então, esse é o universo visual do fleumático. Tudo bem por aí? Vocês estão... Ótimo. Pessoal, precisa fazer as perguntinhas na caixinha de pergunta, porque eu estou vendo umas perguntas passando, rolando, a gente não consegue acessar. Na caixinha de pergunta, eu levanto e já faço a pergunta para a Kênia. Mas falaram alguma coisa de rosto quadrado, de rosto redondo, mas está dentro do que você está falando aí, Kênia. Ok. Mas vocês estão conseguindo entender aí um pouquinho do temperamento? Tá legal isso? Ok. Vamos continuar, então, aqui com um outro perfil, que é o tipo melancólico, né? Nós falamos ali que o tipo melancólico, ele é, por si só, ele é dominante, é uma pessoa que gosta e tem muita afinidade com o poder, com a liderança. Então, isso acontece com o colérico, perdão. Então, vamos lá, eu estou falando do colérico. O colérico é uma pessoa dominante, é uma pessoa que tem muita afinidade com o poder, muita afinidade com as organizações, ele é um líder nato. Então, é a pessoa que realmente, assim, quando a gente diz, vamos organizar um encontro, ele já diz, vai ser ali, aqui, lá, nós vamos chamar fulano, vai ser assim, a música vai ser isso, e o restante da galera, quase sempre de uma forma natural, vai acompanhando. Porque essa liderança nata faz com que ele faça organizações maravilhosas. Pode confiar. Porque quando ele pega alguma tarefa, ele vai cumprir. Ele traz isso para o ego dele e aconteça o que acontecer. Seja amigo de um colérico, porque um colérico, às vezes, ele é zangado, ele faz cara feia e um pouco explosivo, mas ele é a pessoa que defende você em qualquer momento. Eu até brinco nas aulas de visagismo, André, o colérico, que eu gosto muito de usar ele como personagem, é o Superman. Por que o Superman? Eu falo, nossa, olha que amigão, olha que cara bacana para te defender. Ele praticamente destruiu o planeta Terra, mas ele cumpriu o objetivo dele, que era defender a personagem que ele tinha afinidade. Então, esse é o tipo do colérico, né? Bem bacana ter esse cara como amigo aí também, viu? E para a característica física, o colérico precisa de coisas fortes. O colérico precisa de linhas retas, que a linha reta, lembra o tempo inteiro de fazer essa associação, porque ela é muito importante. Linhas curvas, suavidade, linhas retas, um pouco mais de força, né? E o colérico tem muito dessa força. Ele tem ela no rosto, o formato do rosto dele é um formato quase sempre retangular, bem definido, e ele precisa dessas linhas aí. A sobrancelha dele também acaba ficando mais reta. Ele tem a boca mais reta. Ele tem reta, porém bem carnuda, bem encorpada. Então, assim, ele traz na própria feição dele um nariz grande, proeminente, que traz essa força, essa energia para o físico dele, né? E, além disso, ele traz isso também para o universo visual dele. Ele vai escolher tecidos que tenham tecidos tecnológicos, ele gosta de couro. Se ele escolher um tecido, mesmo que esse tecido seja mais encorpado, raramente você vai perceber um colérico usando, por exemplo, um babado, uma renda mais graciosa, um laço, porque isso é importante para ele.
né? Isso é muito importante para ele. Ele precisa dominar, né? Nos acessórios, enquanto o fleumático gosta muito de artesanato, para ele é importante trazer a natureza para dentro do universo visual, o colérico não. Eu quero metal, eu quero aço, eu quero couro, eu quero coisas que realmente, assim, já transmitam para o outro a minha liderança, a minha dominância, essa coisa de poder. Então, os rockers... Tem gente aí se identificando total, viu? Já tem? Tem alguém? Nossa, tem gente aí que já está falando assim, euzinha, na sua cara, pensei em você, já tem gente aí se achando total. Então, são as pessoas que falam, não, vamos fazer isso rápido, vamos lá. Todos os temperamentos têm também o seu lado fraco, né? A gente está falando de algumas coisas porque nós não queremos aqui uma live de 5 horas, né? Mas a gente tem, então, por exemplo, uma das fraquezas desse colérico, ele tem tanta confiança nessa força toda, que muitas vezes ele, sem querer, ele ultrapassa um pouquinho o limite dele, né? E acaba judiando um pouquinho do fleumático, que fica lá esperando a vez dele de falar, e alguém passa por cima, quem será? O colérico. Então, a gente volta lá no autoconhecimento, né, Andréia? É bom a gente conhecer as fraquezas também. E o colérico está ali falando, pode falar meu nome, Andréia, sou eu, a Martinha que se identificou. Ela está mandando eu falar, então eu vou falar. A Martinha já se identificou total aí, viu? Olha, no Eneagrama, eu não sei porquê, tem um tal de tipo 8 que me lembra muito o colérico. Né? E por bem falar purinho, em tipo né? 8, e por falar em tipo 8... Vocês duas, né? Então, estamos aqui, né? E aí, Martinha, para concluir o universo visual do colérico, ele gosta muito dos tons vermelhos, viu? Além de ser colérico, tipo 8, quase sempre vermelhinho. Então, ainda tem isso no universo visual desse cara. E, para a gente dar sequência aí, né, nós falamos do fleumático, falamos do colérico, e agora sim nós vamos falar do melancólico, que aquela hora eu troquei as duas palavrinhas aí. O melancólico, que é também a pessoa que nós chamamos de cauteloso. Por que ele é cauteloso? Ele sempre dá a impressão, ele passa para nós a impressão de uma pessoa um pouquinho mais passiva, mais quietinha. Tá falhando o som. Ele transmite essa mensagem. Kênia, seu som falhou um pouquinho na sua última Oi? fala. Opa, a sua fala falhou. Ok. E agora? Tá tudo bem? Tá me ouvindo? Agora tá ok. Tá ok. Tá ok? Ok. Então, assim, vamos dar continuidade no melancólico, a gente estava falando dele, e nós dissemos que ele transmite a impressão, ele transmite pela imagem dele a mensagem de uma pessoa muito passiva, uma pessoa que fica muito quietinha ali no lugar dele. Na verdade, o que ele faz o tempo inteiro é pensar. Se eu pudesse dizer que existe um dos temperamentos que é o mais voltado para o intelectual, a pessoa que, olha, eu não me importo muito se você me acha muito passivo, muito pacato. Enquanto você está pensando sobre mim, eu estou aqui tentando melhorar a minha intelectualidade. Eu preciso de conteúdo, eu preciso de aprendizado. Só que todo esse aprendizado do melancólico, ele fica guardado. Então, assim, a grande dificuldade é esse melancólico colocar tudo isso para fora e aproveitar. Ele é disciplinado demais, ele é a pessoa mais... Eu acho que, assim, o mais indicado para estar dentro das ações, das profissões que precisam realmente, assim, de organização, de burocracia. Eu acho que são excelentes pessoas para estarem trabalhando na parte administrativa, justamente por causa dessa disciplina, né? E ele tem isso tudo, né? Só que o melancólico, ele não é só passividade como o fleumático, não. Ele não chega a ser um dominador, como o colérico, mas ele tem uma necessidade muito forte de poder, de controle.
Ele precisa do controle. Então, eu fico aqui, eu não gosto de chamar atenção, eu fico mais quietinho aqui na minha, mas não pense que eu estou perdendo tempo, eu estou avaliando tudo que está acontecendo à minha volta, eu avalio as falas, eu avalio o comportamento, eu já estou fazendo a minha programação para o futuro, porque ele passa muito tempo fazendo a programação dele do futuro, ele precisa de planejamento. Acaba se perdendo algumas vezes, eu planejo tanto que nem sempre eu ponho essa ação, eu não executo. Então, é uma coisa que o melancólico, quando ele se conhece, quando ele identifica, ele fala, nossa, mas peraí, então eu estudo muito, estudo mesmo. Eu sou detentor de conhecimento? Muito. Além de tudo, eu sou a pessoa ideal, inclusive, para dar opinião nisso aqui, naquilo lá, porque eu conheço todos os ângulos? Sim. Mas ele tem que ter certeza para ele falar. Ele tem que ter tudo, ele tem que ter o domínio, ele não pode errar, ele não se permite errar. E por conta disso, quantas vezes ele deixa a oportunidade passar? Ele deixa de se expressar, perdendo muitas oportunidades, inclusive de contribuir com as pessoas que estão ali do seu lado. Com certeza. Certo, André? Certíssimo. Keninha, vou te pedir uma coisa, vê se você consegue pedir para sua equipe aí desligar os aparelhos que tiver ligado na internet aí, porque tá dando pausa, de vez em quando tá dando uns black na sua fala. Às vezes tem outros aparelhos, alguma coisa ligada na internet, se conseguirem desligar, talvez vai fluir. Tá dando algumas falhinhas, volta, mas tá dando umas falhinhas, mas eu te entendi total. Mas teve algumas pessoas que explicaram. Legal? Tá, eu te entendi, falhou, mas continuou. Tá. Eu não tenho muitas pessoas na minha equipe, mas eles já estão organizando isso, então. Tá ótimo. Tá bom? Vamos tentar. E se continuar, vocês dão Não, um tá ótimo. Tá dando para poder... É só para melhorar ainda mais. Então, bom, e aí os traços físicos do melancólico, ele também tem muita linha reta, porque ele também é uma pessoa forte, embora ele não faça isso transmitir pela sua imagem. Então, é muito importante. Aí entra o visagismo. Olha, eu já entendi quem você é. Vamos fazer essa força aparecer? Vamos colocar toda essa força na sua identidade visual também? Porque como ser você já tem. Né? Fantástico. E... Né? É isso aí, né? Então, eu preciso disso. E aí ele tem os traços retos também como colérico, só que são linhas delicadas, são linhas estreitas, ele pode ser também um retângulo ou um hexagonal de lateral reta, mas com linhas muito delicadas. E ele traz essa delicadeza como elegância. Eu diria que o melancólico é o mais elegante de todos os temperamentos, enquanto... nós falamos que o colérico gosta de metal, o fleumático gosta de artesanato, gosta de coisas naturais, o melancólico gosta de joia mesmo, tá? Ele vai preferir uma joia. Essa não sou eu, então. Ele prefere as coisas que realmente transmitam essa elegância. Ele traz essa elegância para os gestos, ele tem gestos suaves, uma pessoa muito carinhosa no tato, então ele tem tudo isso no universo visual, na característica física e no comportamento dele. Raramente você vai ver o melancólico dar palpite à toa, ele não costuma errar. Aliás, ele não costuma nem dar palpite, se não pedir, ele não vai dar palpite, né? E uma curiosidade aí, que é o único temperamento que se divide em dois, porque eu tenho o melancólico científico, que é esse que é muito voltado mesmo para pesquisa e tudo isso, mas é também um melancólico, eu tenho um melancólico artístico, né, que é o sensível. O melancólico sensível, ele tem uma veia muito artística. Então, assim, grandes poetas normalmente são melancólicos também, só que mais sensível. Ok? Quem conversa muito é o quê? A Lísia está perguntando. Calma aí, que a Lísia já está tentando se identificar. É isso, Lísia? Está tentando se identificar, a Lísia. Calma ela aí, se assou total aí no fleumático, depois ela perguntou essa questão aí de quem conversa. Quem sou eu, né? Olha, eu quem tenho que sou entender, eu?
Quem sou eu? O tempo inteiro é importante a gente entender que a pergunta quem sou eu é o primeiro passo para você identificar depois o que você quer transmitir para a sua identidade visual. Então, antes de eu escolher qual vai ser o formato do meu cabelo, a cor do meu cabelo, o tipo de porte de vestimenta que eu vou usar, qual acessório eu vou comprar, qual óculos eu vou comprar, o óculos, então, é a estrela dessa festa. Cada um desses perfis tem um óculos característico para ele. Então, não, você já me fez marcar consulta com o meu oftalmologista para poder fazer isso, essa reviravolta de óculos. 2 que eu tenho não servem, viu, gente? Mas ela está indo bem, Marilena ficou muito bem de óculos, tá? Parabéns pela decisão. Não, eu tô aqui, ó, caprichei. A Kênia já deu uma ajeitada no meu look, brincos redondos, né, Kênia? Então, isso tem a ver também com contraposição de imagem. Vamos tentar chegar lá. Se o nosso tempo permitir, nós vamos chegar lá, tá? E você vai me norteando, Andréia, porque como eu sou uma pessoa muito entusiasmada com esse assunto, eu ficaria aqui durante horas falando sobre ele. Nós temos 18 minutos. Temos 18 minutos para você ir caminhando aí, alinhando do jeito que você acreditar. Então, vamos lá para a gente finalizar, senão a gente não mata a curiosidade da Lísia, né? Então, nós já falamos do fleumático, nós já falamos do melancólico, do colérico, agora a gente vai falar do sanguíneo. Sanguíneo, lembra que é a denominação mais conhecida, né? É assim que a gente, na maioria das vezes, se você for procurar aí nas literaturas pelo perfil comportamental ou temperamento, é assim que você vai achar. Mas o sanguíneo, ele tem uma característica que, para mim, ele já denomina muito bem quem ele é. Ele é uma pessoa expansiva. Ele é uma pessoa extrovertida. Ele é dinâmico. Ele é dinâmico nas ações. Ele é dinâmico nos gestos. Se você estiver conversando com alguém e precisar dar um passo para trás, porque senão ela acaba te acertando com tantos gestos, provavelmente você está falando com um dinâmico, né? Que é o sanguíneo. Então, são pessoas que fica o tempo inteiro, ela gesticula muito, você tem dificuldade. Aqui no salão, uma característica aí para vocês verem que se eu estou falando com algum sanguíneo aí, quando essa pessoa está no salão, o cabeleireiro vai lá e coloca ela aqui, olha, eu vou te atender aqui nessa cadeira. Durante a pandemia, então, isso é um problema, porque durante a pandemia você precisa de lugares marcados. Enquanto você pisca, cadê o sanguíneo que estava aqui? Já está lá na frente batendo papo com outra pessoa que ele nunca tinha visto antes. Esse é o perfil do sanguíneo, né? Ele faz amizade com muita facilidade, ele domina vários assuntos, ele domina muitos assuntos, muito diferente do melancólico, que tem domínio sobre o assunto, ele aprofunda, né? Ele tem realmente um conhecimento profundo. O sanguíneo não. O sanguíneo, se ele souber um pouquinho só, se ele souber o título daquele texto, ele vai parar com outra pessoa e vai conversar longamente sobre isso, porque ele tem o poder da palavra, da comunicação. É uma pessoa realmente muito bacana, né? De estar com a gente, de fazer a festa. Normalmente, uma reunião de amigos sem aquele sanguíneo faz falta. A gente pede para buscar. Cadê essa pessoa? Porque ela é a alegria da festa, né? A Kênia já tem uma listinha, então, dos sanguíneos aí, Kênia? Tem algumas pessoas que a gente não precisa nem de muito para detectar, ali está chegando um sanguíneo. Porque além dos gestos dele, por exemplo, ele não chega andando em linha reta, ele não anda lento, como nós falamos do fleumático, que anda lento. Eu não falei do melancólico, o melancólico que pisa com muita elegância. Eu falei que ele é muito elegante no gesto. O colérico, ele pisa forte. Só pode ser o fulano chegando, porque você, até no barulho, na pisada dele, né? Olha o TikTok do sapato da Marta. Se for um saltinho, então, se for aquele saltinho fazendo TikTok, TikTok, TikTok de um colérico, pessoal, pena. Né? Esse sapatinho, pena. Ele pisa muito forte, né? E já o sanguíneo, ele flutua, porque ele anda rápido,
porque ele está aqui, ele está ali, ele ocupa, ele é realmente espaçoso, e ele ocupa todo o espaço que está do lado dele. E visualmente também, ele ocupa muito espaço, porque ele traz muito mais cores para o seu visual. Ele precisa disso, né? Enquanto o colérico vai preferir as cores neutras, né, as cores mais frias, talvez os nossos pretinhos, né? Eu, por exemplo, não posso nem falar, eu trabalho de preto, e eu não vejo problema com isso, eu gosto disso. Mas o sanguíneo não, né? O sanguíneo, expansivo, dinâmico, ele precisa de associação de cores, ele aproveita muito bem a cartela de cores que ele tem, né? Porque a gente tem também o nosso sistema de análise de coloração pessoal. Com certeza o sanguíneo é o que mais aproveita, porque ele adora cor. Os acessórios têm sempre linhas mais inclinadas, porque ele gosta de coisas extrovertidas, ele gosta de coisas criativas, e tudo que tem linhas inclinadas também traz criatividade para a nossa imagem. E no rosto dele também, ele também tem isso nas características dele, muitas linhas inclinadas. Alguém aí? Alguém se identificou? Tá uma festa nos comentários. Você sabe quem está aí assistindo a gente? A Mônica Mano. Ô, Mônica! 1, 2, 3, 4. Amo você, Mônica. 1, 2, 3, 4. Que bacana, que privilégio nosso. Aliás, eu estou vendo muitos nomes aqui. Eu gostaria de mandar um beijinho para cada um. Para todos. Nosso tempo, e todos se sintam muito abraçados. Muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês de estar aqui, viu? Muito obrigada. Eu me sinto, É um presente a presença de vocês. Gente, isso para nossos convidados é muito importante que vocês estejam ao vivo. Então, assim, sempre que vocês puderem, estejam aqui com a gente, façam perguntas. A caixinha de pergunta está funcionando, gente, porque eu já recebi umas 3 perguntas. Às vezes a gente vai apanhando um pouquinho da tecnologia, mas vai dar certo. E vamos lá, Kênia, porque estamos todos curiosos. Então, para a gente arrematar aí, nós falamos do perfil, né, que está dentro dos pilares. Durante esse tempo, nós também falamos da importância das linhas e das formas, que as linhas mais retas, elas trazem um pouco mais de autoridade, de dominância. E nós falamos também das linhas curvas, que traz suavidade para o nosso visual, para a nossa imagem. Agora, eu tenho ainda as energias femininas e masculinas. Nós não estamos falando de gênero, nós não estamos falando de opção sexual, nós estamos falando de força, energia, nós estamos falando apenas de energia. Então, quando eu trago muita linha reta, eu trago energia masculina para minha imagem. Quando eu trago mais linhas suaves, arredondadas, eu trago energia feminina para minha imagem. E assim eu vou compondo, eu vou conseguindo criar uma identidade visual para quem já escolheu que mensagem eu quero passar. Eu quero passar força? Se você trabalha num ambiente onde você precisa de autoridade, traga força. Se você trabalha... Vai para uma entrevista de trabalho. Estou indo para uma entrevista de trabalho, que eu vou exercer um cargo de liderança, onde eu preciso, por exemplo, reconstruir um projeto que não estava dando certo. A pessoa não está escolhendo uma pessoa amável, ela precisa de uma pessoa que imponha, que tenha autoridade. Então, leve para a sua imagem, leve para a sua identidade visual um pouquinho dessa autoridade. É um momento onde a gente pode, eu vou falar de uma forma muito rasa aqui, né? Usar as nossas máscaras sociais. Tá? As nossas máscaras podem ser usadas nesse momento. Se eu preciso de transmitir intelectualidade, empoderamento no sentido de autoridade, linhas retas. Mas se eu preciso transmitir aí um pouco mais de simpatia, de zelo, de carinho, eu estou precisando eu vou entrar num projeto agora que eu preciso trazer as pessoas para o meu lado, no sentido delas terem mais afinidade com a minha pessoa, talvez eu precise eliminar um pouco dessa energia masculina, dessa força que eu já tenho naturalmente na minha imagem. E aí, assim, aos pouquinhos a gente vai construindo o que eu quero para mim. Então, como que eu fecho isso? Eu vou escolher, nós falamos dos óculos. Se eu quero transmitir criatividade, alegria, afetividade através da armação dos meus óculos, provavelmente eu vou preferir óculos que tenham linhas mais curvas.
E isso é mais importante do que o famoso formato de rosto. Então, a gente entra lá na internet, no Google, qual óculos combina com o meu formato de rosto. E o meu formato de rosto, ele não chega a ser mais importante do que a expressão que eu quero transmitir. Nesse caso, de suavidade, tá eu vou falhada. trazer... falhamos de novo? Falhou de novo. Só fala, essa última frase sua não chegou, acho. Tá dando uma rodada aí, falando que tá com sinal ruim. Aí, agora... Não tô te ouvindo. É que falhou a sua também. Falhou a sua também um pouquinho. Então eu tenho aí, né, linhas suaves nos óculos, linhas suaves nos brincos, linhas arredondadas na roupa, volume na roupa, para quem quer transmitir suavidade. No cabelo, eu faço a mesma coisa. Se eu quero suavidade, eu vou fazer um pouco mais de camada, eu vou usar as linhas mais arredondadas. Se eu quero mais energia criativa, eu vou fazer um movimento que no visagismo nós chamamos de céu, que é deixar os volumes tudo para cima. Eu vou levar isso para cima e vou evitar coisas que me deixem com o movimento terra, que abaixa a minha energia. Então, se eu sou mais criativa e se eu quero mostrar esse dinamismo, céu. Mas se eu quero realmente transmitir um pouco mais de estabilidade, terra. Então, nós temos o poder de escolher como as pessoas recebem a imagem que a gente está entregando para elas. Que tipo de imagem você quer passar, né, Kênia? O Tipo pessoal está perguntando, teve uma pergunta muito interessante que tem a ver com o nosso tema, como que usa o temperamento e a imagem para a sexualidade? No meu modo de ver, quando você sabe quem você é e o que você quer expressar, que ali você se sinta sexy, que você se sinta bem com você mesmo, você alcançou o nosso objetivo, porque não é nós que vamos dizer como você vai levar isso para a sexualidade. A partir do momento que você se encontra com você mesmo e você se sente bonita, sensual, leve, você vai conseguir levar isso para a sua vida sexual. Eu, como sexóloga, enxergo assim. Como que você enxerga, Kênia? Então, é exatamente isso. Então, assim, a primeira coisa é você realmente conseguir identificar quem você é e qual imagem você quer passar. Porque quando você identifica qual imagem você quer passar, você vai levar isso para todos os âmbitos do seu relacionamento. Você vai levar isso tanto para o âmbito comercial, como você vai levar isso para a sua intimidade, né? Então, muitas vezes, eu tenho um contato muito grande com mulheres e essas falas trazem para mim essa vontade de falar sobre isso, né, com as pessoas, né? Eu tenho mulheres que às vezes a queixa dela é ela não conseguir expressar um pouco mais de força, um pouco mais de energia para o relacionamento. Por quê? Como que fica o tratamento dela nesse tratamento? Às vezes ela é tratada como uma Barbie, como uma boneca, como uma pessoa muito suave, mas não é o desejo dela, não é isso que a satisfaz. A grande vontade dessa pessoa era que ela fosse tratada com a força que ela tem, né? Com a plenitude que ela tem, com a energia que ela tem, mas ela não é, ela é mimada. E nesse momento ela não gostaria de ser mimada. O que essa pessoa não percebe é que a imagem dela pede para ela ser mimada o tempo inteiro. E nem sempre é isso. E isso acontece ao contrário. Eu gostaria de ser um pouco mais cuidada, eu gostaria que meu parceiro cuidasse de mim. Em todos os âmbitos. Eu estou falando do café da manhã, eu estou falando da sexualidade, eu estou falando do relacionamento com o meu parceiro nas minhas rodas de amigos. Então, assim, eu gostaria de ter aí um parceiro que fosse mais cauteloso comigo, mas a minha força, a minha energia, a minha autoridade é tão grande, ela está tão expressiva na minha imagem, na roupa que eu uso, no meu corte de cabelo, que essa pessoa nunca vai te mimar, ela nunca vai te ver como uma pessoa frágil, e talvez seja isso que você esteja precisando. Então, e aí buscar nessa imagem, né? Então, como que você leva 4 minutinhos. Então, eu vou deixar esses 4 minutinhos com você, Andréia. Não, pode falar, Kênia. Estou adorando a sua fala. Eu achei que você está
aqui complementando muito bem o que eu coloquei, porque é muito importante isso. Que imagem que você quer passar para o seu parceiro, que tipo de relação que você quer ter com ele, porque isso faz muita diferença. Quando você se conhece, às vezes aquela relação, ela já está criada daquela maneira, daquela forma. Só que isso também dá uma variada, de você também colocar um papel diferente, de mostrar um pouco mais de fragilidade. Isso vai fazer, às vezes, com que você viva situações que você nunca viveu antes. E você possa, talvez, encontrar um parceiro que você nunca encontrou antes. Porque você vai dar a oportunidade dele expressar uma coisa diferente daquilo que vocês estão acostumados no dia a dia. Até na escolha da lingerie, na escolha dos acessórios, na escolha no fazer do ambiente, não é, Kênia? Dá mais umas dicas para nós, 3 minutinhos aí, 4 de dicas para você poder... Então, levando tudo isso para a sexualidade, porque nós estamos aqui em busca da nossa plenitude sexual, né? É muito importante. Nós falando tudo isso que eu falei, por exemplo, dos óculos, isso pode estar na nossa lingerie. Ah, mas o meu parceiro também tem os seus fetiches, ele também tem algumas coisas. Será que, como que ele leva? Qual é o mimo que ele traz para a parceira dele? São elementos que têm força ou são elementos que têm suavidade? Porque não adianta você ter uma expectativa, mas de uma forma subliminar, que é onde entram os arquétipos de imagem. Você o tempo inteiro pede outra. Então, a gente tem que aprender a pedir com a nossa linguagem corporal também, né? O nosso corpo também pede. O nosso corpo também pede. Então, assim, são pequenos detalhes que transmitem muita energia. Agora, qual a energia você vai escolher? Então, a primeira pergunta, quem sou eu? A segunda, o que eu quero transmitir com a minha imagem? E, por último, como eu vou fazer essa transmissão? Que energia eu vou trazer para a minha imagem? Linhas curvas, linhas retas, acessórios que transmitam um temperamento mais empoderado, mais colérico, acessórios, um universo visual que traga mais passividade para a minha imagem. Ou para a imagem do meu parceiro ou da minha parceira, porque eu posso dar pequenas dicas. Estou certa, Andréia? Tá certo demais. Eu quero te lembrar que nós ficamos de revelar o ganhador do sorteio. E nós estamos há um minutinho aí para poder revelar esse ganhador do sorteio. E, gente, se vocês for lá nos comentários e falar um monte, eu posso convidar a Kênia de novo para voltar aqui e falar mais um pouco para a gente. Então, aproveitem para depois da live ir lá e comentar bastante. Eu vou deixar a live gravada 24 horas no meu Instagram, Maiolina Andréia. E a partir de amanhã à noite ele vai para o meu canal no YouTube. E provavelmente a Kênia também vai disponibilizar em alguns lugares. Mas depois a gente vai anunciando aí para vocês. Mas no meu canal, Maiolina Andréia, e 24 horas no Maiolina Andréia aqui no Instagram. E sigam também, gente, o meu Plenitude Sexual, porque em breve eu vou estar passando tudo por lá, para poder separar aí o Andréia Maiolino do Plenitude Sexual. Então, quanto mais vocês forem seguindo lá... Pode falar, olha, eu já tenho aqui, já está rodando aqui, já tá rodando o sorteio, isso. Eu já vou mostrar. Aproveita para ir despedindo, nós temos 2 minutinhos para despedir, para falar, contato com você, Kênia. Já perguntaram como que faz essa sessão aí de visagismo. Podem tirar as dúvidas lá no Kênia Rafael também, né? As perguntas que eu não respondi, eu vou responder depois, eu coloco tudo isso lá, eu vou responder na minha página. Vocês podem me procurar pela minha página, Kênia Rafael, ou Oficial Evidência, ok? E agora vamos lá, posso mostrar aqui? Posso mostrar? Pode mostrar. Opa, tá clarinho aqui, mas... Quem é? Ó. Quem vamos é? Lá. É a Naranúbia, Naranúbia07. Ela está na live, gente? 07. Parabéns aí para Naranúbia07. É só entrar em contato aí com a Kênia ou no Oficial Evidência. É isso aí. Kênia, então, um minutinho para a gente se despedir. Muito obrigada mesmo pela sua presença. A live foi fantástica. Suas explanações maravilhosas, é um tema muito longo.
Então, assim, eu quero te agradecer demais. Eu acho que o pessoal amou todos os comentários falando demais, que adoraram. Foi um prazer ter você aqui comigo. Andréia, muito obrigada pelo convite, gratidão, gratidão a todas as pessoas que contribuíram muito e que nos prestigiaram. Eu sou apaixonada por vocês. Muito obrigada. Um beijo imenso. Gente, muito obrigada pela presença. Pode falar. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada a vocês mais uma vez. E me sigam lá. Vamos para a minha página, lá eu respondo todas as dúvidas que ainda ficaram. Muito obrigada aí pela presença. Semana que vem nós vamos ter uma live muito especial falando de sexualidade, óleos essenciais. Prestigiem com a presença de vocês. Isso é muito importante para os nossos convidados. Muito obrigado. Espero que eu tenha contribuído mais um pouco. E lembre-se, autoconhecimento é o principal pilar da plenitude sexual. A gente nunca vai alcançar o nosso máximo se a gente não se conhecer. Seja pelo enneagrama, pelo indicador você, pelo visagismo, pelo MBTI. Quanto mais nós nos conhecemos e conhecemos o nosso parceiro, mais a gente vai ter condições de enxergar com que lente ele vê o mundo, com que lente eu vejo o mundo e como que eu posso usar esse conhecimento para alcançar os meus objetivos, sejam eles sexuais, profissionais. Muito obrigada por tudo, pela presença de vocês e por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês e com a Kênia. Kênia, muito obrigada. Vai cair a live em poucos segundos. Um beijão. É normal, a gente fica esperando cair a live. Está aqui 33, 17, 15. Se ela demora a cair, eu fico mais tempo com vocês e estou muito feliz por isso. Obrigadão. Daqui a pouquinho a live está aí 24 horas para vocês conferir tudo que a Kênia falou. Gente, fantástico. Muito obrigada.